Chegar aos 60 anos é para muitos homens um marco de conquistas e experiências de vida. É a fase em que se valoriza a família, a tranquilidade e a saúde. Mas também é um período em que o corpo exige mais cuidados. O metabolismo já não funciona como antes, os hormônios passam por mudanças, a massa muscular tende a diminuir e, com isso, questões relacionadas à vitalidade e ao desempenho ganham ainda mais importância. Entre os vários fatores que influenciam a energia e o vigor masculino depois dessa idade, a alimentação ocupa um lugar de destaque. Aquilo que colocamos no prato pode fazer uma enorme diferença, seja para manter o coração saudável, seja para controlar o peso, regular os hormônios ou preservar a circulação sanguínea. E quando falamos em desempenho à noite, que envolve disposição, confiança e qualidade de vida íntima, o impacto da alimentação se torna ainda mais evidente. Muitos homens acreditam que basta praticar exercícios ou tomar algum suplemento para manter o corpo ativo. Mas a verdade é que a base de tudo está na dieta. Uma escolha errada, repetida todos os dias, pode trazer consequências silenciosas que só aparecem com o tempo. E é justamente aí que entram certos alimentos que, apesar de parecerem inofensivos ou até saudáveis, podem não ser os mais adequados para quem deseja preservar sua vitalidade depois dos 60 anos. As frutas, por exemplo, costumam ser vistas como grandes aliadas da saúde e, de fato, são fontes de vitaminas, fibras e minerais indispensáveis. Mas a ciência já mostrou que algumas delas, quando consumidas em excesso ou no momento errado do dia, podem causar efeitos indesejados, principalmente para quem já tem tendência a problemas metabólicos, como diabetes, resistência à insulina ou dificuldade de manter os níveis hormonais equilibrados. O que pouca gente sabe é que certos tipos de frutas possuem concentrações elevadas de açúcares naturais, que, embora diferentes do açúcar refinado, também podem provocar picos glicêmicos e desregular a produção de energia do corpo. Quando isso acontece, o homem sente menos disposição, pode ganhar peso com mais facilidade e até comprometer a circulação, elementos fundamentais para um bom desempenho. Outro ponto importante é que o organismo masculino acima dos 60 anos não processa os nutrientes da mesma forma que na juventude. O metabolismo se torna mais lento, a digestão é diferente e o corpo passa a armazenar gordura com mais facilidade. Isso significa que alimentos que antes eram facilmente tolerados podem começar a ter um efeito contrário, prejudicando o equilíbrio e a vitalidade. Não se trata de demonizar as frutas ou criar medo em torno delas. O que precisamos entender é que existem escolhas mais adequadas para cada fase da vida. Para o homem maduro, cuidar da alimentação não é apenas uma questão estética, mas sim de preservar sua saúde vascular, hormonal e mental. Pequenos ajustes no cardápio podem representar grandes ganhos na qualidade de vida. Nos próximos blocos, vamos falar de 4 frutas específicas que, se consumidas em excesso ou de forma inadequada, podem atrapalhar o desempenho masculino, especialmente à noite. Essas frutas não precisam ser eliminadas para sempre, mas exigem atenção, moderação e conhecimento sobre seus efeitos no organismo. Antes de revelar quais são, é importante compreender que o desempenho não se resume apenas à questão íntima. Envolve também energia geral, disposição para atividades do dia a dia, autoconfiança e bem-estar emocional. Tudo isso depende de fatores como circulação, produção hormonal equilibrada e bom funcionamento metabólico, elementos diretamente influenciados pela alimentação. Portanto, ao longo deste conteúdo, vamos abrir os olhos para escolhas que parecem inocentes, mas que podem minar aos poucos a vitalidade de um homem após os 60. Mais do que evitar certos alimentos, a ideia aqui é mostrar como a consciência alimentar pode se tornar uma aliada poderosa para preservar a saúde, aumentar a longevidade e, claro, manter um bom desempenho em todos os sentidos da vida. Quando falamos em desempenho à noite, muitas pessoas associam esse termo apenas à vida íntima, mas a realidade é mais ampla. O desempenho noturno envolve a disposição física e mental depois de um longo dia, a capacidade de manter energia para momentos de lazer, convivência com a família, atividades sociais e sim, também a vitalidade necessária para a intimidade. É o reflexo direto de como o corpo está funcionando
em termos de circulação sanguínea, equilíbrio hormonal e saúde metabólica. Para os homens acima dos 60 anos, esse tema ganha relevância porque o organismo passa por transformações naturais. Os níveis de testosterona, principal hormônio ligado à vitalidade masculina, tendem a diminuir gradualmente com a idade. Essa redução pode trazer consequências como menor disposição, acúmulo de gordura abdominal, perda de massa muscular e até alterações de humor. Quando esse cenário se soma a uma alimentação inadequada, os efeitos se tornam ainda mais evidentes. Outro fator essencial é a saúde cardiovascular. A boa circulação sanguínea é indispensável para a energia e para o desempenho em todos os sentidos. Sem um fluxo adequado de sangue, o corpo não consegue entregar oxigênio e nutrientes aos músculos e tecidos, o que resulta em cansaço, queda de resistência e dificuldades durante atividades físicas ou íntimas. O problema é que após os 60 anos, muitos homens já convivem com hipertensão, colesterol alto ou diabetes, condições que comprometem os vasos sanguíneos e prejudicam essa circulação. O peso corporal também desempenha papel central. Com o envelhecimento, o metabolismo fica mais lento e o corpo passa a gastar menos calorias em repouso. Isso significa que qualquer excesso alimentar tende a se transformar em gordura, especialmente na região abdominal. O acúmulo de gordura, além de afetar a autoestima, aumenta o risco de inflamações silenciosas e reduz a produção de hormônios importantes para a vitalidade masculina. A qualidade do sono é outro aspecto decisivo. Depois dos 60, é comum que os ciclos de sono fiquem mais curtos ou interrompidos. Dormir mal não só reduz a energia ao longo do dia, como também desregula hormônios relacionados ao apetite e ao estresse, como a leptina, a grelina e o cortisol. O resultado é um círculo vicioso: mais fome, mais ganho de peso, mais cansaço e menos disposição. Além disso, fatores emocionais e psicológicos influenciam diretamente no desempenho. A ansiedade, o estresse e até preocupações financeiras ou familiares podem afetar o equilíbrio mental e, consequentemente, a vitalidade física. Quando a mente está sobrecarregada, o corpo responde com queda de energia e perda de interesse pelas atividades que antes davam prazer. E como tudo isso se conecta com a alimentação? Simples. O que colocamos no prato pode reforçar ou sabotar todos esses processos. Uma dieta rica em açúcares e alimentos ultraprocessados favorece picos glicêmicos, que roubam energia e aumentam a inflamação no organismo. O consumo excessivo de álcool prejudica o fígado e desregula a produção hormonal. E até algumas frutas, quando ingeridas em horários inadequados ou em excesso, podem impactar diretamente nos níveis de energia e na qualidade do sono, interferindo no desempenho noturno. A relação entre dieta e desempenho é tão forte que diversos estudos mostram que mudanças simples na alimentação, como reduzir açúcares e incluir mais vegetais e gorduras boas, são capazes de melhorar a disposição, equilibrar os hormônios e fortalecer a circulação sanguínea. Isso explica por que alguns alimentos funcionam como verdadeiros aliados da vitalidade, enquanto outros se tornam obstáculos. O grande segredo para o homem acima dos 60 anos é compreender que cada escolha alimentar é uma peça no quebra-cabeça da saúde. A fruta que parece inofensiva pode, em excesso, elevar os níveis de açúcar no sangue e roubar energia. O prato rico em gorduras ruins pode afetar a circulação e reduzir a disposição. Por outro lado, o alimento certo, consumido na quantidade adequada, pode fornecer nutrientes que estimulam a produção de testosterona, protegem o coração e dão energia para aproveitar a vida ao máximo. Portanto, quando falamos em desempenho à noite, estamos falando de um conjunto de fatores que vão muito além da intimidade. Trata-se de energia geral, saúde cardiovascular, equilíbrio hormonal, controle do peso, qualidade do sono e bem-estar emocional. Todos esses aspectos estão profundamente ligados ao estilo de vida e principalmente à alimentação. É por isso que escolher o que comer e o que evitar se torna tão estratégico nessa fase da vida. Nos próximos blocos, vamos analisar com cuidado 4 frutas específicas que, embora saudáveis em muitos contextos, podem atrapalhar a energia e o desempenho do homem depois dos 60 anos, quando consumidas de forma inadequada. Quando falamos em frutas, a maioria das pessoas pensa imediatamente em saúde. Afinal,
Elas são fontes de fibras, vitaminas e minerais indispensáveis para o corpo. No entanto, é preciso lembrar que, mesmo entre os alimentos considerados saudáveis, existem escolhas que podem não ser as mais adequadas em determinadas fases da vida ou em situações específicas. Para o homem acima dos 60 anos, algumas frutas, quando consumidas em excesso, ou nos momentos errados, podem se tornar obstáculos para a energia, a disposição e o desempenho à noite. A primeira delas é a banana, muito popular e presente na dieta do brasileiro. Rica em potássio, magnésio e vitaminas importantes, é uma fruta valiosa para a saúde em geral. O problema está no consumo exagerado, especialmente no período noturno. A banana é relativamente calórica e possui uma quantidade considerável de carboidratos que, ao serem ingeridos pouco antes de dormir, podem aumentar a glicemia e favorecer o armazenamento de gordura. Além disso, por ser rica em triptofano, pode induzir ao relaxamento, o que em alguns contextos é bom, mas em outros pode reduzir a disposição e a energia no momento em que o corpo precisa estar mais ativo. Outra fruta que merece atenção é a manga. Docinha, saborosa e cheia de nutrientes, também é uma fonte generosa de açúcares naturais. Para o homem maduro, especialmente aqueles que já apresentam resistência à insulina ou tendência ao diabetes, esse excesso de frutose pode provocar picos de glicose e queda de energia logo em seguida. Esses altos e baixos no metabolismo do açúcar prejudicam a vitalidade e atrapalham o desempenho. Além disso, a manga é bastante calórica quando consumida em grandes quantidades, o que contribui para o ganho de peso abdominal, inimigo declarado da saúde hormonal e cardiovascular. A terceira fruta que pode causar problemas é a melancia. Conhecida por seu alto teor de água, ela é refrescante e excelente para hidratar o corpo. Mas por trás dessa leveza aparente, esconde um índice glicêmico elevado. Isso significa que, apesar de ser composta em grande parte por água, provoca uma absorção rápida do açúcar no sangue. O resultado é semelhante ao da manga. Um aumento brusco de energia seguido de uma queda repentina, deixando o corpo mais cansado. Para o homem que busca manter a disposição durante a noite, esse efeito pode ser prejudicial, principalmente quando a fruta é consumida isoladamente. A quarta fruta que merece cuidado é a uva. Pequena, saborosa e fácil de consumir em grandes quantidades, a uva também tem alto teor de frutose. O risco não está em comer algumas unidades, mas sim no consumo desenfreado, que eleva rapidamente os níveis de açúcar no sangue. Além disso, muitos homens preferem consumir a fruta na forma de suco, que concentra ainda mais o açúcar e elimina grande parte das fibras, responsáveis por desacelerar a absorção da glicose. O efeito é praticamente o mesmo de beber uma bebida adocicada, com impacto direto na energia e no metabolismo. Esses exemplos mostram que, mesmo alimentos tidos como saudáveis, podem atrapalhar a vitalidade do homem maduro se não forem consumidos com equilíbrio. Vale destacar que não se trata de eliminar totalmente essas frutas da dieta. Todas elas oferecem benefícios importantes quando consumidas com moderação e em horários adequados. O problema está na combinação de fatores: excesso de açúcar, metabolismo mais lento e tendência maior a problemas circulatórios e hormonais depois dos 60 anos. Um ponto fundamental é entender que o corpo masculino nessa fase da vida precisa de escolhas mais estratégicas. O ideal é dar preferência a frutas com menor índice glicêmico, que liberam energia de forma gradual, mantendo o organismo estável por mais tempo. Também é importante associar o consumo de frutas a fontes de fibras ou proteínas, para evitar picos de glicose que drenam energia. Ao perceber que banana, manga, melancia e uva podem ser armadilhas quando consumidas em excesso, o homem começa a desenvolver uma consciência alimentar que favorece sua saúde a longo prazo. Afinal, cada detalhe importa quando o objetivo é preservar a disposição, a circulação e o equilíbrio hormonal. Nos próximos blocos, vamos explorar alternativas mais indicadas para quem deseja manter a vitalidade e mostrar hábitos de vida que, combinados a essas escolhas alimentares, podem ajudar o homem acima dos 60 a ter um desempenho mais estável e satisfatório durante a noite. Se algumas frutas podem atrapalhar o desempenho e a vitalidade do homem depois dos 60 anos. É importante lembrar que a natureza também oferece opções muito favoráveis para essa fase da vida. O segredo está em escolher alimentos
que mantenham os níveis de energia estáveis, favoreçam a circulação sanguínea, fortaleçam os hormônios e auxiliem na manutenção de um peso saudável. Com pequenas mudanças no cardápio, é possível transformar a alimentação em uma grande aliada da vitalidade masculina. Uma das melhores alternativas são as frutas vermelhas, como morango, mirtilo, framboesa e amora. Elas possuem baixo índice glicêmico, ou seja, liberam o açúcar no sangue de forma lenta e equilibrada, evitando picos que roubam energia. Além disso, são ricas em antioxidantes potentes que combatem os radicais livres, protegem os vasos sanguíneos e favorecem a saúde do coração. Para o homem que deseja preservar o desempenho, as frutas vermelhas são excelentes porque fortalecem a circulação e ainda ajudam na manutenção da memória e do raciocínio, que também podem ser afetados pelo envelhecimento. Outra fruta muito interessante é o abacate. Diferente das opções ricas em frutose, o abacate se destaca pelo seu conteúdo de gorduras boas, especialmente o ácido oleico, que ajuda a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Isso significa proteção para as artérias e melhor fluxo sanguíneo, essencial para a vitalidade. Além disso, o abacate contém magnésio e vitamina 1, nutrientes relacionados ao equilíbrio hormonal masculino. Quando consumido em pequenas quantidades, pode ser um grande aliado da disposição. A maçã também merece destaque. Embora contenha açúcares naturais, possui fibras solúveis que desaceleram a absorção e mantêm o corpo em equilíbrio. É uma fruta prática, fácil de encontrar e excelente para o controle do apetite, evitando exageros em outros alimentos ao longo do dia. As fibras da maçã ainda ajudam na saúde intestinal, que desempenham um papel essencial na absorção de nutrientes ligados à produção de energia e hormônios. A pera funciona de maneira semelhante, sendo uma fruta refrescante, rica em fibras e com baixo impacto glicêmico. Por ajudar na saciedade, pode ser uma boa escolha para quem busca controlar o peso e evitar o acúmulo de gordura abdominal. Vale lembrar que o excesso de gordura nessa região está diretamente relacionado à queda de testosterona e a problemas de circulação. O kiwi é outra excelente opção. Além de conter vitamina C em grande quantidade, que fortalece os vasos sanguíneos e o sistema imunológico, também possui fibras e baixo teor calórico. Essa combinação ajuda a manter o corpo energizado e preparado para enfrentar as demandas do dia e da noite. Além das frutas, é interessante incluir outros alimentos que favoreçam a vitalidade masculina. As oleaginosas, como nozes, castanhas e amêndoas, fornecem gorduras boas, zinco e selênio, minerais diretamente ligados à produção de testosterona e à saúde da próstata. As sementes de linhaça e chia oferecem fibras e ácidos graxos ômega-3, que reduzem inflamações e melhoram a circulação sanguínea. Os vegetais de folhas verdes escuras, como espinafre, couve e rúcula, também são grandes aliados. Eles são ricos em nitratos naturais, que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos e melhorar o fluxo sanguíneo, favorecendo tanto o coração quanto o desempenho. Além disso, fornecem magnésio, que auxilia na regulação da pressão arterial e na função muscular. Outro ponto que merece atenção é a forma de consumo. Para manter a energia estável, é importante não exagerar em nenhuma fruta e evitar consumi-las isoladamente à noite, quando o metabolismo está mais lento. Combinar frutas com uma fonte de proteína leve ou gordura saudável ajuda a equilibrar os efeitos no organismo. Um exemplo prático seria consumir frutas vermelhas junto com iogurte natural ou comer algumas fatias de maçã acompanhadas de castanhas. Essas combinações fornecem energia gradual e favorecem o equilíbrio hormonal, criando condições mais adequadas para o homem que deseja manter sua vitalidade depois dos 60 anos. Ao compreender que a escolha certa no cardápio faz toda a diferença, o homem ganha autonomia sobre a própria saúde. Não se trata de cortar alimentos de forma radical, mas de fazer substituições inteligentes e pensar estrategicamente naquilo que pode sustentar o corpo da melhor maneira possível. No próximo e último bloco, vamos falar sobre hábitos de vida que vão além da alimentação, mas que, somados a essas escolhas, potencializam os resultados e garantem uma vida mais equilibrada, saudável e cheia de disposição, inclusive durante a noite. Até aqui falamos sobre o impacto da alimentação na vida do homem
acima dos 60 anos, destacando as frutas que podem atrapalhar a energia e aquelas que ajudam a manter o equilíbrio. Mas é importante entender que os alimentos são apenas uma parte da equação. O estilo de vida como um todo tem um peso enorme quando o assunto é vitalidade, energia e desempenho à noite. Pequenas mudanças de rotina, quando somadas, podem transformar completamente a forma como o corpo reage e se mantém ativo nessa fase da vida. A prática regular de atividade física é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais. Depois dos 60, manter o corpo em movimento não significa treinos intensos ou exercícios de alto impacto, mas sim constância e regularidade. Caminhadas, natação, exercícios de fortalecimento muscular e alongamentos diários já são suficientes para melhorar a circulação sanguínea, aumentar a disposição e preservar a massa muscular que naturalmente tende a diminuir com a idade. O movimento também tem impacto direto sobre a saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade, que muitas vezes são grandes sabotadores do desempenho. Outro hábito indispensável é o cuidado com o sono. Dormir bem vai muito além de descansar a mente. É durante o sono que o corpo regula hormônios importantes, fortalece o sistema imunológico e recupera a energia para o dia seguinte. Quando o sono é de má qualidade, os níveis de testosterona caem, o cortisol aumenta e o metabolismo fica desregulado. Por isso, criar uma rotina de sono adequada, com horários regulares, ambiente silencioso e livre de estímulos como excesso de luz ou aparelhos eletrônicos, é um investimento essencial para preservar a vitalidade. A hidratação também precisa ser levada a sério. Muitos homens nessa faixa etária já não sentem tanta sede, mas isso não significa que o corpo não precise de água. Pelo contrário, a desidratação silenciosa pode comprometer a circulação, aumentar a pressão arterial e reduzir o desempenho físico e mental. Beber água ao longo do dia de forma constante ajuda a manter o sangue mais fluido e favorece o funcionamento de todos os sistemas do organismo. O controle do estresse merece um capítulo à parte. A rotina moderna, somada às preocupações comuns da idade, como questões de saúde, aposentadoria ou cuidados com a família, pode gerar uma carga emocional intensa. O estresse crônico eleva o cortisol, um hormônio que em excesso prejudica a produção de testosterona, aumenta a gordura abdominal e reduz a disposição. Buscar atividades prazerosas, praticar técnicas de respiração, meditação, jardinagem ou simplesmente reservar momentos de lazer pode ser tão importante quanto a alimentação para manter o equilíbrio. O abandono do tabaco e a moderação no consumo de álcool também são medidas indispensáveis. O cigarro compromete a circulação e prejudica diretamente a vitalidade masculina. Já o álcool, em excesso, interfere no fígado, desregula hormônios e rouba energia. Reduzir ou eliminar esses hábitos tóxicos representa um grande passo para recuperar disposição e saúde. Outro ponto fundamental é a realização de check-ups médicos regulares. Acompanhamentos periódicos permitem identificar alterações antes que elas se tornem problemas maiores. Avaliar pressão arterial, glicemia, colesterol, hormônios e saúde da próstata é essencial para homens acima dos 60. Essas informações dão segurança para que cada decisão sobre alimentação, atividade física e medicamentos seja feita com base em dados reais, evitando riscos desnecessários. É importante lembrar também que a vitalidade não está apenas ligada ao corpo físico. A vida social ativa, o cultivo de relacionamentos saudáveis e a busca por novos aprendizados são elementos que renovam a mente e mantêm a motivação elevada. Homens que se mantêm engajados em projetos, hobbies ou atividades sociais costumam apresentar mais disposição e energia, inclusive durante a noite. Chegando ao final deste conteúdo, a mensagem central é clara. Depois dos 60 anos, cada escolha importa. A forma como se alimenta, a regularidade do sono, o cuidado com o corpo e a mente, a disciplina no acompanhamento médico e a qualidade dos relacionamentos formam juntos o alicerce da vitalidade. Não se trata apenas de evitar certas frutas ou alimentos, mas de construir um estilo de vida que favoreça a longevidade com energia, disposição e confiança. E aqui fica uma reflexão. Quais desses hábitos já fazem parte da sua rotina e quais precisam ser incorporados? Talvez a mudança não precise ser radical, mas gradual, um passo de cada vez.
Diminuir o consumo de açúcar, incluir mais vegetais no prato. Caminhar um pouco todos os dias, beber mais água ou organizar melhor o horário de dormir, já são atitudes simples que podem gerar grandes resultados. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe com outros homens da sua família ou círculo de amigos. Muitas vezes, o conhecimento é o primeiro passo para transformar a vida de alguém. E lembre-se, envelhecer é inevitável, mas envelhecer com vitalidade, energia e disposição é uma escolha construída a cada dia.